Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O reino dos céus é como a história de um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e mandou-os para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a murmurar contra o patrão: Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu o igualastes a nós que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Combinamos uma moeda de prata. Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este o que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, aqui é Frei Wanderlan, trazendo para você a breve reflexão do Evangelho do dia. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Esse Evangelho fala da grande recompensa para aqueles que procurarem servir e fazer a vontade de Deus e perseverar até o fim num processo de conversão, que é a vida eterna, que é a participação na vida divina, felicidade plena. E o salário, ou seja, a recompensa, é a mesma para todos, vida eterna. Seja aqueles que da primeira hora, no primeiro século da igreja, como os da última hora, agora, no século XXI. E sabe lá quanto tempo mais a igreja e esse mundo vai durar antes que o Senhor retorne? Então, para todos, seja qual for a época, seja qual for o momento, à medida que vai aderindo à vontade de Deus, a recompensa é a mesma: o céu, a vida eterna, a felicidade eterna. Então, é nesse sentido, primeiro, que a parábola está querendo trazer fazendo a gente compreender. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma outra coisa, que inclusive está no livro de Ezequiel, na primeira leitura de hoje. O Senhor fazendo uma censura aos pastores, do seu povo, que não fortaleceram as ovelhas fracas, que não cuidaram das ovelhas doentes, que não enfaixaram as ovelhas feridas, que não trouxeram de volta as ovelhas extraviadas e não procuraram a ovelha perdida, ou seja, pastores que não cuidaram, que não tiveram cuidado, que não tiveram zelo com as ovelhas. Então, aqui no Evangelho nós vemos um contraponto: o patrão é aquele que tem cuidado. O tempo inteiro ele está saindo, está vendo quem está desocupado, está chamando para a vinha, está procurando oferecer oportunidade para aquelas pessoas, oferecer o sustento daquelas pessoas, oferecer algo de bom, ser bom e orientar aquelas pessoas. Então há um cuidado, há um zelo, há um acompanhamento, por isso ele sai todas as horas.
E isso nos leva a meditar que nós precisamos também ter esse zelo com as responsabilidades e para com as pessoas que nos foi dado cuidar, conduzir, chefiar, coordenar, pastorear. Seja você esposo, esposa, pai, mãe, você coordenador de grupo, você coordenador de pastoral, você que de alguma maneira recebe alguma responsabilidade dentro e fora da igreja de conduzir pessoas. É importante ter esse zelo, ter esse cuidado, ter essa atenção, ter todo esse respeito à pessoa humana e a partir desse respeito, a partir desse desejo de cuidar das pessoas, de acompanhá-las, para que elas não se extraviem, não se desviem, ou se elas precisarem, ter o apoio, ter a orientação. Então, é importante que nós assumamos a nossa responsabilidade de pastorear, de cuidar, de orientar. Falo isso para aqueles que de alguma maneira, em algum nível, seja familiar, seja no trabalho, seja na comunidade, seja no grupo, seja na pastoral, de alguma maneira você é chamado a ter esse cuidado, a estar atento, a ajudar as pessoas, a ser canal da graça, a estar atento para as pessoas que estão fracas e tentar incentivar, a cuidar das pessoas que estão feridas, doentes, ter aquele zelo, a olhar para as pessoas que estão se afastando ou estão perdidas e com caridade, com amor, tentar reconduzi-las, tentar ajudá-las. Nós precisamos ter esse zelo desse patrão que sai todas as horas para ver aquele que está desocupado, não para brigar com ele, para xingar que ele é um vagabundo, mas para dizer: não fica parado aí não, vamos trabalhar comigo, vem aqui, eu vou te apoiar, né? Não perca tempo, não desperdice seu tempo, ou então vamos lá, eu quero te ajudar. Então nós temos essa responsabilidade uns com os outros, de nos pastorearmos, né? Um cuidando do outro. E também a vida, ela é dinâmica. Hoje eu estou atento aos meus amigos, aos meus irmãos, as pessoas que convivem comigo, que de repente não estão bem. E eu posso ser aquele apoio desde que a pessoa permita. Eu posso ser aquela pessoa que se aproxima desde que a pessoa permita, pelo menos para escutar, para ser um consolo. Mas vai chegar um momento em que nós também vamos estar enfraquecidos, tristes, desanimados, frustrados com alguma coisa, e esperemos que os nossos irmãos ao nosso redor também exerçam esse tipo de pastoreio, no sentido de apoiar, de rezar junto, de escutar, de ser solidário. Então, aqui eu gostaria de destacar isso, nesse evangelho e na primeira leitura de hoje. O cuidado, o zelo, a solidariedade, a compaixão, o apoiar o irmão, a irmã, especialmente quando a gente também está ocupando alguma função que pede isso, mas também fora dessa função, como acabei de explicar, auxiliando o irmão, a irmã que necessita, desde que ele abra o coração e desde que ele permita que você ajude, porque também a gente não pode ajudar quem não quer ser ajudado. A gente não pode aconselhar quem não quer receber conselho. A gente não pode escutar quem não quer falar, né? Então, tudo tem que ser dentro da sua justa medida. Não vá se meter a achar que você é a palmatória do mundo e é o resolvedor de todos os problemas e querer assimilar o problema das pessoas. Também não é isso. É estar atento para que, se a pessoa precisar, você poder estender a sua mão e ser canal da graça de Deus para aquela pessoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.